Salve, salve galera, aqui quem fala é o Space, sejam todos bem-vindos ao canal Conhecimento Geral. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você é inscrito, muito obrigado. Se acomode onde você estiver, pegue um lanche e vamos começar essa bagaça que hoje o tema está da hora, como surgiu os sistemas operacionais. Você tem noção de para que serve um sistema operacional? Ah, Space, o sistema operacional serve para deixar o computador bonitinho e fazer ele funcionar. Sim, quase isso, já é um começo. E quantos sistemas você conhece? Eu conheço do Windows, conheço da maçã e aquele do pinguim. É, jovem, sua situação tá meio tensa, mas tudo bem, irei te mostrar que existem mais sistemas do que esse que você disse. Primeiramente, o que é um sistema operacional e por que ele é tão importante? Um sistema operacional é o software ou o programa mais importante que é executado em um PC. É ele quem faz o mesmo funcionar corretamente e que processa nossos comandos. Ele é a alma do computador. Sem ele, um computador é totalmente inútil. Tá, e o que faz um sistema operacional? Quando você aperta o botão para ligar o seu computador, ele realiza testes para garantir que tudo vai funcionar corretamente, certifica os seus componentes físicos e inicia o seu sistema, administra todos os recursos do computador, ou seja, o software e o hardware. Mas Space, o que é um software e um hardware? Serei breve e direto. Software são os programas do PC e hardware são as peças dele. Agora que acabamos com a introdução, vamos à parte da história. Primeiramente, vamos tratar sobre o gênesis dos sistemas operacionais, abordando a forma de como eram desenvolvidos nas décadas de 50, 60 e 70. A primeira geração da computação moderna não trabalhava com o conceito de sistema operacional propriamente dito, visto que as operações eram setadas através de hardware. Nesse período, era muito comum que a mesma pessoa projetasse, programasse e utilizasse os computadores. A principal implicação desta abordagem era o fato que era muito difícil criar rotinas programáveis, exigindo um trabalho intenso dos operadores de máquinas. O conceito de sistema operacional apareceu durante a segunda geração da computação moderna, através da programação em batch. Assim, vários comandos já poderiam ser executados em sequências através de um cartão perfurado, eliminando parte do trabalho do operador de terminal. Normalmente, um programa era composto por um conjunto de cartões inseridos na ordem correta pelo usuário do sistema. Em meados da década de 60, os primeiros sistemas operacionais foram desenvolvidos conforme a evolução da tecnologia da época. Contudo, cada máquina possuía seu próprio sistema específico, o que implicava na incompatibilidade de mainframes distintos. Tá, mas o que é um mainframe? Mainframes são computadores servidores que armazenam os conteúdos e têm vários usuários ao mesmo tempo, para melhor entendimento somente observando a imagem. A primeira tentativa de um sistema operacional foi o Multics, entre 1964 e 1965. Não era muito funcional, pois era muito à frente de seu tempo. Foi feito por três empresas, a AT&T, General Electric e a Universidade MIT. Porém, o trio foi desfeito pois cada uma das empresas queria fazer algo diferente, apesar do objetivo em comum elas queriam resultados diferentes e isso não deu muito certo. Já em 69, usando um potente PDP-7 de 18 bits, Ken Thompson começou a reescrever o que ficou do Multics, só que de uma forma menos ambiciosa e que foi tendo alguns nomes até chegar ao pai de todos, chamado Unix, que foi batizado por Brian Kernighan. O sistema tinha como característica ser multitarefa e multiusuário. Tá, o que é isso? Relaxa que eu explico. Um sistema multitarefa é aquele que executa tarefas e processos de forma simultaneamente. Eu tirei um print da minha tela para que vocês possam entender melhor. E um sistema multiusuário é aquele que você coloca mais terminais no seu PC, quando você coloca 3 monitores, 3 teclados e 3 mouses e o seu PC funciona como se fosse 3, sem cada um interferir no outro. Eu usei o exemplo de 3, mas podem ser mais ou menos. Tá, são coisas simples, sim, são coisas simples, mas se lembre que isso foi feito há mais de 40 anos atrás, então imagine um sistema multitarefa naqueles computadores gigantescos, porém não pense que era algo como a interface dos sistemas atuais, o negócio funcionava só com telas pretas lá de textos. E para fechar o Unix, ele foi feito em 69 apenas para um tipo de máquina, mas em 73 ele foi reescrito para a linguagem em C, assim fazendo com que ele pudesse ser distribuído para mais organizações comerciais. Em 77, foi lançado o BSD, um sistema operacional fortemente baseado no Unix, focado principalmente para execução em máquinas específicas de alto desempenho, como o famoso computador VAX, o qual foi uma referência de hardware na época. Tanto o Unix quanto o BSD, em suas primeiras versões, foram desenvolvidos para o uso de computadores de grande porte, normalmente em universidade. Contudo, alguns jovens programadores possuíam uma ideia absurda para a época. Vocês conseguem citar qual ideia absurda é essa? Sim, é uma coisa muito simples usada atualmente, criar sistemas operacionais para o uso de pessoas comuns.
E um dos primeiros a pensar desta forma absurda foi o Steve Jobs, o fundador da Apple. Desde a criação de sua empresa, seu principal foco foi a criação de computadores para o uso do dia a dia, incluindo sistemas operacionais fáceis de serem operados. O lançamento da Apple I em 76, um dos primeiros computadores pessoais, foi um marco na história da computação. Pela primeira vez, um PC continha um teclado fácil de ser utilizado com uma mini televisão adaptada como monitor. Assim, conhecimentos avançados na área da computação já não eram mais requisitos para se operar um PC. Jobs fez questão de criar seu sistema operacional do zero, sem se basear inicialmente no Unix. Nos anos seguintes, os modelos da Apple II e Apple III foram lançados no mercado, um sucesso de vendas. Suas interfaces gráficas eram muito primitivas comparadas com o padrão usado atualmente, mas avançadíssimas para a época. Em meados de 79, Steve tomou conhecimento sobre o desenvolvimento de um computador totalmente inovador pela Xerox PARC. Em uma visita a esta empresa, ele ficou deslumbrado com o Xerox Alto, um PC que possuía uma interface gráfica totalmente revolucionária. Pouco tempo depois, a Apple lançou o Lisa, aproveitando todas as ideias gráficas do computador. O sucesso foi estrondoso. Cada versão do Apple possuía um sistema operacional distinto. Como se não bastasse, o Apple Macintosh foi lançado em 84, introduzindo um novo conceito de desktop, utilizando ícones e pastas para representar programas e arquivos do modo como conhecemos hoje. Esta máquina acompanhava o revolucionário e inovador sistema chamado macOS. Seu sucesso foi estrondoso em todos os Estados Unidos, principalmente pela vinculação de seu comercial durante a final do Super Bowl do mesmo ano. Com o passar dos anos, as novas versões do Macintosh e do macOS já não eram mais populares como antes, o que fez com que a Apple perdesse bastante mercado para a Microsoft. Então, no final dos anos 90, o código do Macintosh apresentava muitos problemas, o que obrigou que um novo plano fosse traçado. Em 2001, a Apple surpreendeu o mundo da informática abandonando seu próprio código e reescrevendo todo o seu sistema operacional utilizando o Unix como base. A partir daí ele passou a se chamar macOS X, sistema que continua forte até os dias de hoje. Voltando à década de 70, outro jovem programador chamado Bill Gates também possuía o desejo de revolucionar o mundo da informática. Em 75 ele fundou a Microsoft, empresa que possuía como objetivo primário o desenvolvimento de software em linguagem BASIC para o computador Altair da IBM. Com o sucesso dos programas desenvolvidos pela Microsoft, a empresa afirmou que possuía um sistema operacional completo. A IBM se interessou pelo projeto e ambas as organizações afirmaram um contrato em 79. Entretanto, a Microsoft estava com sérios problemas, pois ela não possuía um sistema operacional de verdade. Ela tinha dito: IBM, nós temos o sistema, só que eles não tinham. A solução encontrada foi a compra dos sistemas da Silton Computer, pelo valor de $50 mil. Muitos chamam isso de negócio do século, pois a partir de $50 mil, a Microsoft possui o patrimônio atual avaliado em dezenas de bilhões de dólares. Após várias melhorias sobre o sistema comprado, a Microsoft lançou o MS-DOS em 82, cuja interface era baseada em modo de texto, bastante parecido com a utilizado pela Unix. Na época, este sistema não chamou tanta atenção, pois o Apple Lisa de Steve já trabalhava com uma interface gráfica. Tomando conhecimento deste problema, Bill Gates fez uma visita à Apple com o objetivo básico de conhecer a empresa. Ao final da visita, Gates convenceu a Jobs a ser incluído no desenvolvimento do Macintosh. O objetivo de Gates era muito maior do que isso. Ele queria copiar a interface gráfica do Macintosh, e foi exatamente isso que ele fez. No lançamento do novo PC da Apple, Steve descobriu que a Microsoft estava lançando máquinas no Japão, cuja interface eram muito parecidas com a do seu computador. Após a quebra de parceria entre os dois, Gates lançou o sistema operacional Windows 1.0 em 85, batendo de frente com o macOS. Após problemas de administração, Jobs foi demitido da própria empresa, a Apple, o que desestabilizou a empresa, retornando somente em 97. Assim, a Microsoft foi ganhando cada vez mais espaço no mercado, lançando o Windows 2.0 em 87 e trazendo melhorias consideráveis na parte visual e no gerenciamento de memória, assim fazendo toda uma evolução até os sistemas atuais. E apesar de fazer bastante sucesso nos anos 70, o Unix continuou a ser desenvolvido durante toda esta década e a seguinte também. No ano de 83, um revolucionário programador chamado Richard Stallman criou um projeto chamado GNU. Ele afirmava que os softwares deveriam ser desenvolvidos de maneira livre, sem restrições na leitura ou modificações de seus códigos-fonte. Em 1984, a Universidade MIT desenvolveu o X-Window System, que, como seu nome diz, é um sistema gráfico de janelas para o Unix. Ele permaneceu proprietário até 87, quando uma versão open source foi lançada, sendo incorporado no desenvolvimento deste sistema operacional.
Um dos principais objetivos da GNU sempre foi desenvolver a sua própria versão do Unix através de um kernel próprio chamado GNU Hurd. E para quem não sabe, kernel é a parte responsável entre a ligação do software e do hardware. Contudo, este núcleo possuía muitas falhas de sistema, o que comprometeu muito o seu desenvolvimento. Visando estas falhas, um programador chamado Linus estava desenvolvendo um outro kernel para o GNU, o que futuramente teve o nome de Linux. Em seu primeiro lançamento oficial, na versão 0.2, o Linux já possuía mais funcionalidades do que o GNU, o que atraiu bastante desenvolvedores. Pouco tempo depois, o núcleo criado por Linus já era o sistema GNU mais usado no mundo. Além disso, os programadores eram e ainda são livres para utilizar o kernel Linux em seus próprios sistemas, o que acabou gerando as famosas distribuições como conhecemos hoje. As primeiras ficaram conhecidas como Debian e Slackware, ambas lançadas no ano de 93. No início eram bem difíceis de serem utilizadas com o Windows 3.11 e 95, pois exigiam um conhecimento profundo de computação por parte de usuários. Mas com o tempo, as distribuições Linux foram se tornando cada vez mais fáceis de serem utilizadas, principalmente para atrair o usuário comum do computador. Atualmente usar esse sistema é tão fácil quanto usar o Windows, principalmente a distribuição Ubuntu. No início do vídeo, eu disse algo sobre a primeira geração da computação moderna e da segunda geração da computação moderna. Tradicionalmente, os sistemas operacionais podem ser divididos em 4 gerações. Vamos lá. A primeira geração, os programadores desenvolviam os programas e as funções que atualmente estão sob a supervisão do sistema operacional. A segunda geração foi a geração do processamento em lote, que constituía no armazenamento prévio de cartões perfurados para serem processados sequencialmente no computador. Um cartão perfurado só iniciava seu processamento quando seu antecessor terminava. A terceira geração, a geração da multiprogramação, ou seja, a memória do computador era dividida em diversas parcelas para que diversos cartões pudessem ser executados, dando uma sensação para o usuário de um paralelismo não existente. Por exemplo, enquanto um cartão esperava por uma operação, a CPU poderia realizar o processamento de outro cartão já armazenado na memória. A quarta geração e última. Com o surgimento das estações de trabalho e dos computadores pessoais, o desenvolvimento das interfaces gráficas se tornaram comuns. Galera, antes de fechar o vídeo, tem 2 filmes que eu quero indicar para vocês que são bons para entendimento de algumas coisas acima. Relaxem, não são filmes chatos. É o filme Piratas da Informática e Jobs. São 2 filmes bons para se assistir e entender muitas coisas. Então, essa foi a história dos sistemas operacionais mais conhecidos e parte de suas evoluções. Não falamos de todos, pois antigamente cada computador tinha seu sistema operacional distinto, daí o vídeo ia ficar longo e sem nexo. Espero que tenham gostado, deixem um like aí, por favor, se inscrevam nessa bagaça e compartilhem. Obrigado de verdade e valeu!